Agora nós vamos aprender a fazer o download de uma imagem através do nome dessa imagem, não através da URL, como nós vimos na nossa aula passada. Deixa eu só colocar aqui um comentário para o nosso código não ficar muito complicado de entender, para ele ficar fácil para você entender. Aqui eu vou colocar download de imagem. Então aqui vai ficar os métodos de download de imagem. Pronto. Então agora nós vamos aqui comentar essa chamada desse método aqui, download de imagem 1, e nós vamos agora chamar um outro método chamado download de imagem 2. Nós vamos criar esse método, eu vou criar ele logo abaixo aqui desse método download underline imagem underline 1. Deixa eu só apagar aqui esse espaço para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então aqui, private, aqui é tudo minúsculo, private void download imagem 2. Aqui dentro, nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos aqui, onde nós deixamos o nosso progress bar visível. Então aqui, vou colocar assim. E agora, aqui dentro, nós vamos começar a se comunicar direto com o nosso Firebase. Então aqui eu vou criar uma variável do tipo Firebase Storage. Aqui o nome dessa variável eu vou colocar de Storage. E aqui eu vou colocar Firebase Storage.getInstance. Esse comando aqui que eu estou dando, Firebase Storage.getInstance, é a mesma coisa como se eu clicasse aqui em cima desse serviço Storage. Ou seja, ao clicar aqui em cima desse Storage, eu vou ter essas possibilidades aqui de fazer o upload de um arquivo, de criar uma pasta, de remover um arquivo aqui de dentro do Storage. Então, imagine que quando você faz isso daqui é a mesma coisa como se você estivesse clicando em cima daquele serviço ali na web. Depois disso, eu vou criar uma outra variável do tipo storage reference. O nome eu vou colocar aqui de referência. E aqui eu vou pegar agora essa nossa variável aqui, storage. Eu vou pegar o get reference e agora eu posso colocar um shield. Esse shield, que significa criança, é como se eu tivesse querendo acessar ou algum arquivo aqui ou alguma pasta. É como se fosse o caminho que eu iria seguir até chegar a um determinado objetivo. No caso, nós queremos acessar a nossa imagem que está dentro dessa pasta. Então, o caminho que eu tenho que passar para acessar a nossa pasta, a nossa imagem, é clicando em cima dessa pasta aqui chamada imagem. Ao clicar aqui em cima, eu vou ser levado para onde está aqui a nossa imagem. Então, aqui no Android Studio, nós temos que fazer a mesma coisa. Só que em vez de dar um clique, nós temos que colocar o nome da nossa pasta. E eu vou colocar imagem. Feito isso, agora eu quero ter acesso à nossa imagem. Então aqui, para me ter acesso a essa imagem, eu vou pegar o nome dela, que é jaf apps.png. Então eu vou clicar aqui em cima dela, vou copiar aqui esse nome e vou colar agora aqui dentro do nosso shield. Então pronto, feito isso, eu cliquei em cima do nosso serviço de storage lá no Firebase, acessei a pasta imagem e depois cliquei em cima da nossa imagem jaf apps.png. Então aqui eu vou pegar a nossa variável reference, que é essa variável aqui, colocar ponto get download url ponto add on complete listener, e aqui eu vou dar um new on complete listener. Então veja que o listener é um ouvinte. Quando você ver essa descrição aqui, listener é um ouvinte, ou seja, ele vai nos informar sobre o andamento daquele processo que nós estamos fazendo. Então aqui nós temos esse método onComplete. Aqui eu vou pegar
a nossa variável task, que significa tarefa, e colocar ela dentro desse if, porque ela vai conter a resposta do Firebase. Então aqui nós vamos colocar is successful. Então, se ocorreu tudo bem, se foi um sucesso, então quer dizer que nós podemos conseguir a URL dessa imagem. Então aqui eu vou criar uma variável URL, pegar a nossa variável task, pegar o get result, ponto, toString. Feito isso, aí então eu posso pegar o nosso Picasso, ou o nosso Glide, tanto faz, colocar o white, colocar aqui o nosso get base context, colocar aqui ponto load, colocar a nossa URL, e depois o nosso image view, e logo depois o nosso callback. Aqui então eu posso esconder o nosso progress bar. Aqui também, caso ocorra um erro, nós podemos esconder o nosso progress bar. E talvez vocês estejam pensando, por que que eu estou ensinando também dessa forma? Porque isso vai depender de como você vai usar a sua lógica para salvar os dados lá no database do Firebase. Tem pessoas que guardam a URL da imagem no database e tem outras pessoas que gostam de salvar o nome da imagem no database. Então, se você for salvar no database o nome dessa imagem aqui, você pode depois estar recuperando do banco de dados do Firebase o nome dessa imagem e fazer o download dela através desse método aqui que nós fizemos. Mas caso você queira salvar lá no Firebase somente a URL da imagem, então você vai utilizar esse outro método aqui que nós utilizamos anteriormente. Então eu deixo essas duas opções para que vocês escolham no projeto de vocês qual a melhor forma de vocês usarem. Lembrando que se for salvar no database, claro que compensa mais salvar dessa forma, porque você vai estar ocupando menos espaço, porque o nome da imagem, sendo salva no database do Firebase, é muito menor do que salvar uma URL completa. Olha o tanto de caracteres aqui que ela tem. Mas isso fica a critério de vocês. Vamos então ver se está funcionando. Eu vou executar aqui o nosso emulador. Vou executar ele. Vou abrir aqui o nosso emulador, deixar ele aberto. Vou vir aqui em download. Veja que não existe imagem nenhuma. Agora, ao clicar em download aqui, nós vamos acionar esse método aqui, download, underline imagem, underline 2, onde nós vamos fazer o download da imagem, então, através do nome dela e não da URL que ela possui. Vou clicar em download. Olha aqui o nosso progress bar e a nossa imagem. Então, veja que existem duas maneiras de você fazer o download da imagem, na qual você já está sabendo. A diferença é que a partir de agora, nessa segunda parte, nós tivemos que já utilizar comandos do próprio Firebase. Então, caso a sua imagem esteja guardada no Firebase, você pode, sem problema nenhum, usar esses dois métodos que nós acabamos de ver. Mas caso a sua imagem não esteja salva no Firebase e você quer acessar ela de alguma outra URL, de algum outro site, eu não sei, você pode utilizar esse método aqui que você vai estar fazendo o download da imagem somente pelo link que ela possui. Então, feito isso, nós vamos para a nossa próxima etapa, que é o de remover a imagem do Firebase.